Estamos de volta, terceiro bloco aqui do nosso Brasil Consciência, com muita informação para você. Hoje trazendo informações e um conhecimento mais genérico sobre as pesquisas que estão sendo desenvolvidas no IEAV, Instituto de Estudos Avançados, que fica aqui em São José dos Campos e que só faz pesquisa com ciência pura e aplicada de ponta. Vamos agora falar sobre uma das áreas do Instituto que muita gente tem medo. Eles trabalham com energia nuclear e projetos para fazer um reator de bolso. Vamos ver como é que é. Enquanto o reator de Angra é enorme, quando você chega lá perto do reator, existe um ponto de observação lá que você olha, você vê uma instalação enorme, prédios, pelo menos 5 prédios diferentes para cada reator, né? O nosso não é assim. O núcleo do reator que nós estamos interessados aqui, que é o primeiro conceito que foi desenvolvido, ele é isso aqui. E se você olhar isso aqui, olha, esta região, você pode ver, você tem um conjunto de hexágonos aqui, que é onde o elemento combustível fica dentro, e esses hexágonos, tá, a distância entre parede a parede desses hexágonos tem só 12 centímetros e meio. Então, isso aqui de largura tem 37 centímetros e meio. Então, é uma máquina pequena. Agora, todo esse sistema, no caso deste daqui, ele deve pesar no máximo 1 tonelada. Tá? E a razão de ser leve é que nós queremos ele transportável. Nós queremos poder colocar estas unidades, tá, em locais distantes do território nacional, ou não servidos por unidade de energia elétrica, bases militares, tá? E existe até a possibilidade da gente oferecer isso para a Petrobras, para eles utilizarem isso como gerador de energia elétrica a 4.000 metros de profundidade. Porque isso aqui funciona tão bem no espaço como funciona na Terra, como funciona debaixo da água. É claro que foi uma brincadeira, reator de bolso, não dá para colocar 1 tonelada no bolso, mas a proposta é desenvolver um reator nuclear, energia limpa, que possa ser transportável a diversos locais, inclusive subaquáticos, e o IAV está firme nessa pesquisa, inclusive já obtendo uma patente internacional para uma das turbinas que seriam usadas para dissipar o calor desse reator. Como é que está essa pesquisa hoje? Quais são as chances de nós, no futuro próximo, termos realmente a condição de levar em áreas inóspitas, sem acesso a cabo, um reator nuclear que possa alimentar com energia elétrica uma aldeia indígena no meio da Amazônia, por exemplo? Então, hoje essa pesquisa é uma pesquisa extremamente importante porque a gente está falando de energia e energia hoje é a grande demanda nacional, acho que mundial. Fontes de energia. E no caso nuclear é uma dessas fontes de energia, uma energia limpa, como você mesmo falou, e é um foco de pesquisa nossa. Então, hoje é um projeto, chama Projeto Estratégico da Aeronáutica. A aeronáutica tem colocado dinheiro para que a gente consiga, da mesma forma que a gente gera, a gente tem a parte de baixo do reator, que é a célula combustível, a gente tem as simulações onde geraria uma energia térmica. Essa energia térmica ela tem que ser convertida para energia elétrica. E aí essa conversão ela pode ser feita de duas formas, ou um ciclo Brayton ou um ciclo Stirling. O ciclo Stirling, que seria um menor, a gente já tem demonstradores de conceito. Ou seja, mesmo que eu não use a célula, o combustível nuclear embaixo, eu posso gerar esse calor através de uma série de outras formas. Então isso é a parte boa. Como eu fragmento a pesquisa em vários módulos e estou desenvolvendo simultaneamente a simulação do meu combustível nuclear, eu estou desenvolvendo o protótipo do conversor de energia, eu consigo gerar energia, por exemplo, com um aquecedor, um fogareirozinho, eu consigo fazer esse meu protótipo de motor Stirling funcionar e gerar energia. E hoje eu já acendo algumas lâmpadas com esse protótipo. Né? Então, é uma pesquisa promissora, é uma pesquisa que realmente tem um futuro brilhante e é uma pesquisa que dá um potencial social muito grande.
que, como você mesmo falou, eu posso estar aplicando numa sociedade isolada no meio da Amazônia para que ela possa ter um conforto, ter uma qualidade de vida melhor. Mas se a gente for pensar por outro lado, por exemplo, eu posso embarcar ela num satélite e aí com dimensões menores para que gere energia. Então, uma situação como a gente teve há um tempo atrás, o telespectador talvez venha a lembrar que estava passando um asteroide próximo da Terra e há 2 anos atrás a gente lançou uma sonda que pousaria nesse asteroide e que deu tudo certo, todo mundo comemorou, mas na hora dela pousar, ela pousou justamente na parte escura do asteroide. E quando ela pousa na parte escura, a parte de energia dela toda era baseada em painéis solares, parou de receber energia elétrica e a partir daí parou de transmitir os dados. Então toda aquela expectativa que a gente tinha de descobrir de onde viemos, a origem do universo e todo o investimento caiu por ali, apesar da operação ter sido um sucesso. Então, esse é só um dos exemplos que, se a gente já tivesse soluções dessa natureza, ela poderia estar a bordo e a gente está recebendo os dados até hoje. Então, ela tem um potencial técnico, científico e social, econômico muito grande, e que hoje, apesar da gente ainda estar num TRL baixo, né, o nível de maturidade baixo, até por conta da gente ainda estar em simulações, só na parte do conversor que a gente já tem protótipos, eu acho que ela tem um potencial muito grande. E o Comando da Aeronáutica, o governo brasileiro já percebeu, continua investindo e a gente tem, de acordo com o cronograma que a gente tem dado, a gente tem entregue os produtos que a gente tem prometido. Continuando a falar dessa divisão de energia nuclear, o IEAV também tem uma pesquisa muito interessante que pode ser aplicada para acidentes de dispersão de nuvens de radioatividade. Vamos acompanhar nas imagens? O que é aquilo ali, Coronel? Explica pra gente. Então, esse aqui é uma das missões que o Instituto tem e que até poucas pessoas conhecem, que é o quê? É monitorar e prever, no caso de um acidente ou até de um atentado com elementos radioativos, como que essa propagação da pluma radioativa ela vai se dar no terreno. Então, hoje a gente tem softwares muito poderosos, né? Primeiro a gente tem a obrigação pelo Comando da Aeronáutica, pelo governo brasileiro, de fazer essa previsão. E para isso a gente tem softwares que a gente, integrado com o INPE, onde a gente importa dados de temperatura, umidade e ventos em altitude, a gente consegue importar esses dados e fazer uma simulação baseado num artefato nuclear. Por exemplo, uma bomba de césio, uma bomba suja de césio, ou uma bomba de plutônio, uma vez explodida, uma vez detonada, como vai ser a propagação dessa pluma na atmosfera? Para que eu preciso saber isso? Porque uma vez que tenha ocorrido o acidente ou o incidente, a gente precisa buscar as pessoas que estão lá dentro. E uma vez que a gente precisa buscar essas pessoas para fazer a exfiltração e o socorro, o resgate dessas pessoas, eu preciso saber qual a rota de aproximação dos helicópteros de resgate para que eles não sejam vítimas da própria radiação. Então hoje o que a gente faz? E aí nesse vídeo fica bastante claro. A gente sabe por períodos de tempo como que a pluma está avançando no terreno e por onde eventualmente que um helicóptero poderia vir. No caso ali, ele viria aqui por cima da Baía de Guanabara. Aquele ponto ali onde a gente simulou o incidente é exatamente o Maracanã. Essa data é na decisão da Copa do Mundo. Ou seja, se na Copa do Mundo tivesse tido uma explosão de um artefato de césio-137, que é o caso dessa simulação, logicamente tudo teórico e tudo para fins acadêmicos, a propagação da pluma atmosférica seria exatamente essa. Então eu conseguiria maximizar e otimizar a performance do meu elemento de resgate e mais, a sobrevida do cidadão que está lá e que teria sido exposto, estaria exposto a uma eventual explosão dessa natureza. O senhor me perdoe a ignorância, o senhor falou Césio 137. Essa tecnologia teria alguma utilidade no acidente de Goiânia? Sim, se eu tiver conhecimento do elemento radioativo, de quanto ele pesa, de como ele é, das características físicas, sim, eu consigo simular como que essa interação do elemento com o ambiente, como que isso vai estar se propagando. No caso do acidente do Césio 137 de Goiânia, ele não aconteceu por uma explosão. Exatamente. Aquela bomba de Césio, ela foi rompida mecanicamente.
E ali aquelas partículas, aqueles dejetos foram espalhados, até mesmo porque as pessoas acharam que aquilo era bonito e começaram a manipular, e aquilo se espalhou rapidamente. O maior acidente nuclear do Brasil foi aquele, e ali foi a área de atuação envolvida, foi a da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Principalmente o pessoal do CDTN, Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, que faz parte do grupo de entidades associativas sindicais do Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia, do qual o SINDCT, representante dos servidores do CTA e do INPE, faz parte também. Mas será que essa tecnologia conseguiria mapear, se digamos que nós já dominássemos naquela época, nós conseguiríamos mapear Goiânia por cima e dizer, não, olha, tem Césio 137 ali em algum lugar, irradiando. Ela não é uma tecnologia que detecta radiação. Exatamente. Não. São outras áreas. Na realidade, isso aqui é, uma vez tendo a explosão, eu consigo simular e prever qual a área que vai ser varrida por aquela pluma. A ideia é essa. Agora, se preocupar de acordo com a sua pergunta. Se eu quiser monitorar uma determinada área em busca de uma fonte radioativa e se aquela região está sendo submetida a uma radiação, seja ela qual for. A gente tem uma outra área de pesquisa que também trabalha em cima disso. Então, a gente tem aí, por meio de drones, sensores embarcados, a gente consegue dar esse nível de segurança para a população, para que a gente consiga rastrear sem a interferência humana, aí já associado com aquele segundo bloco, onde a gente fala de drone, consegue embarcar sensores e, a partir daí, georreferenciar e mapear essa área que está submetida a parte de radiação. Essa é uma outra área de pesquisa, também subordinada à nossa divisão de energia nuclear e que também está sendo conduzida de forma bastante interessante até para o governo brasileiro e para a sociedade do Brasil. Vani, última pergunta sobre a questão do sigilo das pesquisas no IAV. Eu queria perguntar para o coronel o seguinte, qual é o grau de classificação de sigilo, que a gente sabe o mais leve é o reservado e o mais rígido é o secreto, né? O top secret. É o ultra secreto. Também tem, não é aplicável, mas... Qual é o nível hoje de classificação de atividades do IAV e em que isso implicaria, por exemplo, nos programas de mestrado e doutorado, e se tem como conduzir um programa de pós-graduação baseado em um programa de desenvolvimento com classificação elevada de reserva de domínio. Tá. Então, a resposta, pergunta mais uma vez brilhante, tá? Que a gente tem hoje? Nós não temos um grau de sigilo, como o senhor falou, por exemplo, secreto, ultra secreto, nem tampouco reservado. Por quê? Porque são pesquisas científicas. O que nós temos, por outro lado, foi um grau que não é grau de sigilo como a gente conhece naturalmente, como já tem há bastante tempo, chama acesso restrito informação de ciência e tecnologia. Por que disso? Porque ele não é proibido de se ter acesso, mas a gente evita de levar o conhecimento do público. Por quê? Porque qualquer informação dessa, de pesquisa, de ponta, de fronteira do conhecimento, que chegue a um determinado concorrente, seja ele outro país ou seja alguém mal intencionado, pode ser usado e descaracterizar a minha pesquisa. Então, hoje eu não tenho reservado, não tenho secreto, não tenho ultra secreto. Eu tenho acesso restrito, informação de ciência e tecnologia. E aí cabe a pergunta que o senhor falou, que realmente é muito interessante. Num bloco anterior, eu falei que a gente tinha alunos de mestrado e doutorado trabalhando em projetos estratégicos por meio de editais. Como que a gente faz isso se aquele colaborador não tem vínculo com o meu instituto? A gente compartimenta. Então, qual que é o grande truque da coisa? Eu nunca vou pegar um aluno de mestrado ou de doutorado e vou dar para ele, por exemplo, o conhecimento da hipersônica completa. Por quê? Porque isso é um conhecimento do governo brasileiro. Isso é um conhecimento que faz toda a diferença para o Brasil tomar o seu lugar no mundo em termos de parte geopolítica, de conhecimento geopolítico mundial.
Então eu não posso dar conhecimento para alguém que não tem um vínculo, que não tem uma assinatura de um termo de confidencialidade. Quando eu peço para esse aluno, quando eu trago esse aluno e peço para ele pesquisar alguma coisa, eu peço para ele pesquisar uma parte do todo. E quando ele não tem o conhecimento do todo, ou seja, ele não tem a big picture, ele tem aquilo ali, ele vai dar os resultados, ele vai saber falar daquilo ali. E o gerente do projeto vai pegar aqueles resultados e vai jogar na minha pesquisa. Então hoje a gente faz isso e faz isso com um sucesso elevado, tanto que os projetos estratégicos no global, quem tem conhecimento deles são os nossos pesquisadores, os nossos servidores, a gerente de projeto, é o chefe da divisão de aerotermodinâmica hipersônica, do nuclear, e a gente tem embaixo deles vários pesquisadores. Ou seja, e aí vem aquela pergunta da parte de pós-graduação, é o que todo mundo deseja, né? Eu, como doutor também, qual é o grande sonho de sucesso de qualquer pesquisador? É a gente ter a árvore, é ter um doutor, embaixo um pós-doc, um orientador, embaixo dele alguns doutorandos, embaixo desses doutorandos muitos mestrandos, embaixo dos mestrandos um montão de iniciação científica. Porque esses caras aqui, cada um deles vai fazer um pedacinho que ajuda a pesquisa desses aqui, que ajuda a pesquisa desses aqui, que ajuda a pesquisa do orientador máximo. Então você cria uma árvore e aquele ciclo virtuoso da pesquisa, que é o que a gente atinge no IAV. Então a gente estrutura a pesquisa de forma a compartimentar, não só por conta da eficiência e da sinergia de cada uma dessas partes, mas a gente cria a compartimentação para que nenhum desses colaboradores tenha um conhecimento do todo, mas sim do seu papel na sua pesquisa e como que isso vai agregar para a pesquisa global. Bacana, então, e a gente espera ter contribuído com aquilo que você gosta de ver aqui no programa Brasil Consciência. Esse foi o programa falando especificamente do IEAV, mas eventualmente nós voltaremos aí em outras edições falando pormenorizadamente de alguns desses projetos. Nosso programa volta em uma semana e a gente se vê por aí. Tchau!